pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Player Chonchon. Eu sou o Chonchon e no vídeo de hoje estaremos trazendo sim esse personagem icônico que está completando 80 anos, sim, que daqui a pouco ele estará também na calçada da fama em Hollywood e entrará para o Hall da Fama na Comic Con Experience aqui no Brasil. Estou falando do Batman e hoje vamos falar sobre a sua trajetória de 80 anos. Então estão prontos, preparados? Então vem comigo! Bom pessoal, antes de começarmos o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Meu Deus, nessa altura do campeonato você ainda não é inscrito, aproveita, já vai descendo aqui, aperta em inscrever-se e aperta também no sininho do lado para que vocês não possam perder mais nenhum dos próximos vídeos, beleza? E também já dá like, já dá curtir aí, ajuda esse canal a crescer cada vez mais para o alto e além. E compartilha com todo mundo, para que todo mundo esteja conhecendo esse canal maravilhoso, esse belo ragazzo ao qual vos falo, beleza? Então é isso pessoal, sem mais enrolação, vem comigo! Bom pessoal, o Batman ele é um personagem fictício, criado pela banda desenhada americana, publicada pela DC Comics. Os seus criadores são Bob Kane e Bill Finger. Bill Finger foi o escritor e Bob Kane o desenhista. Os dois amigos criaram o Batman em 1939. Ele foi o primeiro super-herói a não ter nenhum poder. Ele atuava como um detetive, ou seja, ele é considerado até hoje o detetive dos detetives. Ele sempre trabalha nas trevas, às noites, né? Por isso que as suas histórias sempre são mais sombrias. Agora vamos onde tudo começou. Tudo começou com Bruce Wayne, sim, o nosso Batman, ele é o Bruce Wayne. Tudo começou quando Bruce Wayne, o filho único de Thomas Wayne e Martha Wayne, estava saindo do cinema. Eles foram abordados por dois assaltantes que acabaram tirando a vida dos seus pais diante dos seus olhos. Depois do assassinato dos seus pais, Bruce Wayne foi acolhido pelo mordomo da casa, o Sr. Alfred, o Alfred Pennyworth. Tentando superar o trauma, Bruce Wayne teve uma juventude muito complicada. Ele acabou alimentando cada vez mais a sua sede de vingança e aumentando ainda mais a sua vontade de proteger os inocentes. Ainda jovem, Bruce Wayne abandona a cidade de Gotham City. Bruce Wayne aproveita parte da sua herança para poder treinar e também para estudar, para se preparar, para ele se tornar um grande herói. Ele acaba aprendendo várias artes marciais, vários estudos, técnicas de investigação, de autocontrole, dentre outras coisas. Podemos destacar também alguns estudos de Bruce Wayne que ele acabou estudando economia, ele estudou arqueologia, criminologia, química, ciência forense, dentre outros. Em seus treinamentos também de artes marciais podemos citar o judô, o taekwondo, capoeira, krav maga, que é um tipo de arte marcial lá de Israel, esgrima, entre outras artes marciais. Depois de um tempo, Bruce Wayne acaba voltando para Gotham City. Já adulto, ele arrisca como um vigilante. De forma anônima, ele acabou quase preso e acabou se machucando muito. Depois de um tempo, ele volta para sua mansão e, passando pelos corredores, ele acaba se deparando com um morcego. E foi aí que veio a sua grande inspiração. Ele queria passar medo, impor medo para os seus inimigos. Então, ele acabou preparando uma fantasia não, a sua roupa especial, para que ele pudesse causar medo e amedrontamento em seus inimigos. Foi aí que veio o Batman, o Homem-Morcego. Debaixo da sua mansão, ele aproveitou uma caverna que tinha lá. E foi aí que ele aproveitou e trouxe vários apetrechos tecnológicos e também equipamentos que ele precisaria para enfrentar todos esses inimigos de Gotham City. E foi aí que surgiu a Batcaverna. Dentre vários apetrechos, podemos falar também dos automóveis, sim, o Batmóvel. Toda essa tecnologia veio das próprias empresas herdadas pelos seus pais. Estou falando da Wayne Enterprise, uma empresa de tecnologia de ponta. O seu uniforme tem características demoníacas que traz a questão do medo, de enfrentamento para os criminosos. Mas aí podemos dividir, né? Bruce Wayne e o Batman. Eles são duas pessoas diferentes. Bruce Wayne ele quer mostrar um rapaz irresponsável, ele quer mostrar que é uma pessoa mais superficial. Ele vive da sua fortuna herdada pelos seus pais, que vem da Wayne Enterprise, a empresa que eu falei para vocês, de tecnologia de ponta.
Ele também é filântropo, ele também tem uma fundação Wayne, que é uma fundação que protege os inocentes e também retiram eles da vida do crime. Bruce Wayne sempre priorizou a sua identidade secreta. Ele evita usar suas habilidades como Batman, chegando até mesmo a ficar muito machucado. Agora temos o Batman. O Batman ele veio para causar medo no submundo de Gotham City. O Batman ele combate a corrupção, tanto da polícia como na própria cidade, a máfia que também reina em Gotham City, dentre outros criminosos espalhados por toda a cidade. Em comparação com Bruce Wayne, o Batman é mais frio, é mais calculista, ele é mais determinado e implacável. De um grande uniforme e personalidade, ele acaba modificando até a sua voz para que ele possa causar cada vez mais medo na hora de enfrentar os seus criminosos. O meu é maior que o seu. Batman atua mais à noite. Quer dizer, ele atua só à noite. Isso porque ele imita os hábitos noturnos do próprio morcego. E até hoje Batman é considerado uma lenda urbana. Durante toda a trajetória do Batman, Bruce Wayne também, ele acabou adquirindo muitos aliados e também muitos inimigos. Eu vou falar aqui alguns dos seus aliados e alguns dos seus inimigos. O primeiro aliado não poderia ser outro a não ser o seu mordomo, o Alfred Pennyworth. Sim, o nosso querido Alfred foi o primeiro que acolheu o nosso querido Bruce Wayne e o ajudou, mesmo não querendo, a se tornar o que ele é hoje, o Homem-Morcego, o Batman. Outros aliados também nós podemos citar foram os Robins que passaram pela vida do Batman. Sim, ele precisou também de garotos prodígios para que pudesse ajudar durante os enfrentamentos dos inimigos. O primeiro foi o Dick Grayson, que posteriormente acabou se tornando o Asa Noturna, está aqui na frente. Depois conhecemos o Jason Todd, que infelizmente acabou sendo morto pelo seu grande arqui-inimigo Coringa, que está aqui na frente também. Ele foi morto na edição Morte em Família. Mas depois de um tempo, depois de grande pressão do público, ele acabou sendo ressuscitado. E posteriormente acaba se tornando um vilão, o vilão chamado Capuz Vermelho. Depois conhecemos o Tim Drake. E mais à frente conhecemos a Stephanie Brown. Sim, temos uma Coringa mulher. Ela ficou conhecida como a Salteadora, só que infelizmente ela ficou pouco tempo, porque ela acabou sendo demitida. E por último nós conhecemos o último Robin, o filho natural do Batman. Sim, o Batman, Bruce Wayne, tem um filho e ele se chama Damian Wayne. Damian Wayne é o seu filho natural, em que o Bruce teve com a Talia al Ghul. Sim, Talia al Ghul é filha do Ra's al Ghul, um dos maiores inimigos do Batman. Não podemos esquecer também do comissário Gordon, da polícia de Gotham City, que ajudou muito o Batman dentre vários enfrentamentos de criminosos em Gotham City. A sua filha também, a filha do comissário Gordon, Barbara Gordon, também ajudou bastante o Batman, que mais na frente ela acaba se tornando a Batgirl. E também podemos citar o Cara de Barro. Mesmo no começo ele era o inimigo do Batman, ele acabou se tornando um dos seus aliados. Agora vamos à parte dos vilões. O primeiro vilão não poderia ser outro a não ser ele, o mais icônico, o mais louco, pirado, palhaço que ri, é o Joker, ou Coringa. Ele é considerado o pior mesmo inimigo do Batman. Também podemos citar a nossa querida, a nossa linda, a nossa deslumbrante, a Selina Kyle, sim, a Mulher Gato. A Mulher Gato, que ela é uma ladra ficcionada por gatos. Não podemos esquecer também do Oswald Chesterfield, sim, o Pinguim. Não podemos esquecer também do terrível Edward Nigma, o Charada. Também temos o ex-promotor, que acabou se tornando duas caras. Eu estou falando do Harvey Dent. Temos também o Chapeleiro Maluco e também o Espantalho. Outro que também foi peça muito importante na trajetória dos 80 anos do Batman foi o Dr. Freeze. Sim, o Victor Freeze. Não podemos esquecer também da nossa fabulosa doutora, bióloga, né? A nossa querida Era Venenosa, a doutora Pamela Lillian. E não podemos esquecer também do sogrão do Batman, sim, o Ra's al Ghul, que é considerado também um dos piores inimigos do Batman. Temos também o Killer Croc, o Crocodilo. Temos também o Máscara Negra e o Ventríloco. E por último temos mais dois, o Bane e a doidinha maravilhosa, a eterna namorada do Coringa, sim, a Harley Quinn. A doutora Harley Quinzel, sim, a Harley Quinn. Durante a trajetória de vida do Batman também teve muitos romances envolvendo cada trama
que podemos falar durante toda essa trajetória de 80 anos. A primeira delas é a Selina Kyle, como foi falado, a nossa querida Catwoman, né? Nossa mulher gato. Com ela, o Bruce tem um relacionamento conturbado, mas que acabou muito bem. Aliás, está tendo uma boa história atualmente. Temos também a Talia al Ghul, sim, a mãe do Damian Wayne, ao qual eles tiveram um relacionamento que acabou dando frutos, que foi o seu filho, Damian Wayne. Temos também a Vic Valen, que foi uma repórter do Planeta Diário, que ele teve um relacionamento bem raso, foi coisa rápida. Outro relacionamento também foi com a médica Sandra Spin, da qual acabaram se conhecendo na saga A Queda do Morcego. Dentre os romances também temos uma heroína, sim, a Diana Pryce. Nós estamos falando da nossa Wonder Woman, Mulher Maravilha. Outro relacionamento também foi com a Zatanna, sim, a nossa querida feiticeira heroína. Outra também foi a Andrea Belmont, que foi um antigo caso que o Bruce teve, onde nós podemos acompanhar no filme Batman, A Máscara do Fantasma. Agora vamos falar dos quadrinhos. Como eu falei, Batman foi criado em 1939 pela banda desenhada, publicada na DC Comics, e foi criado por Bill Finger e Bob Kane. As publicações do Batman foram feitas já numa revista em circulação, a Detective Comics, que começou a ser circulada em 1938, na mesma época da Action Comics, onde foi publicada a primeira história do Superman. Detective Comics é uma revista em quadrinhos criada também pela banda desenhada, publicada pela DC Comics, que está em atividade desde 1937. Ela ficou ainda mais conhecida depois de que ela integrou o icônico Batman, que a sua primeira aparição foi em maio de 1939 nos Estados Unidos, chegando aqui no Brasil em junho de 1939. Depois de um tempo, já como eu falei, as histórias do Batman acabaram sendo um pouco mais sombrias, né, um pouco mais tenebrosas. Aconteceu que um dos conselhos que acontecem lá nos Estados Unidos acabou tendo que censurar um pouco as histórias para que pudessem ser um pouco mais maleável e para que também pudessem abraçar outros públicos. Essa comissão se chama CMAA, Comics Magazine Association of America, ou Associação Americana de Revistas em Quadrinhos. Dentre várias publicações, nós sabemos que tiveram várias. Nós vamos pegar a partir do momento que a gente teve a Crise das Infinitas Terras. Se você ainda não conhece, eu vou deixar aqui também na descrição para vocês verem um pouco da Crise das Infinitas Terras para que vocês possam entender. Porque ao todo são 52 terras, então é muita coisa. Então eu vou pegar aqui depois da Crise das Infinitas Terras para que vocês possam ter uma linha de raciocínio mais... para que vocês tenham uma linha de raciocínio mais sensata, para que não seja tão conturbado, beleza? Nós podemos citar nos quadrinhos o ano 1 do Batman, que foi um dos quadrinhos criados pelo Frank Miller, que foi publicado pela DC Comics em 1987. Depois temos Batman The Dark Knight Returns, que essa publicação tomou como base as publicações da década de 70, pegando como base histórias como O Cavaleiro das Trevas e The Dark Knight Detective, uma história dos anos 70 com a dos anos 40. Mais à frente tivemos outra grande publicação do Batman, e essa publicação foi feita pelo Grant Morrison. Mais à frente, dando continuidade com as publicações da Detective Comics, tivemos uma grande participação do nosso querido Scott Snyder. Foi ele que ajudou em muitas histórias do Batman, como podemos ver também nos Novos 52. Vamos ao Batman na televisão. Uma das primeiras aparições do Batman na televisão foi uma série dos anos 60, que foram protagonizadas por Adam West como Batman e Burt Ward como Robin. Essa série foi exibida originalmente em 1966 a 1968. E nessa série conhecemos vários personagens, que podemos citar o Coringa, a Mulher Gato, o Charada e o Pinguim. Mais à frente temos uma animação também nos anos 60, a animação Batman e Robin. Nos anos 70 nós temos os Super Amigos, produzido pela Hanna-Barbera. Ainda nos anos 70 também temos outra animação do Batman, The New Adventures of Batman, as novas aventuras do Batman. Nos anos 80 temos Super Powers Galactic Guardians. Nos anos 90 nós temos essa animação icônica que para mim foi uma das que eu mais gostei, afinal foi da minha época, Batman a animação, que foi Batman a série animada. Também ainda nos anos 90 tivemos as novas aventuras do Batman,
No começo dos anos 2000 também temos Batman do Futuro, que também é muito massa. Ainda nos anos 2000 nós temos o icônico Liga da Justiça, que é aquela música icônica que embala os corações dos decenautas mundo afora. Ainda nos anos 2000 também temos a animação, o filme longa Batman e a Máscara do Fantasma. Tivemos também Batman, The Brave and the Bold, Batman, os Bravos e Destemidos. Também temos A Sombra do Batman, que foi em 2013. E a DC Comics teve, e a DC Universe teve uma parceria com uma produtora japonesa para fazer alguns animes com a temática do Batman. Eu vou colocar aqui do lado para vocês verem quais são essas animações. Quanto aos longas-metragens, sim, nós temos o primeiro que foi também na década de 60, o mesmo ator que fez a série animada, o Adam West. O filme é intitulado Batman, o Homem-Morcego. Na década de 80 também temos os filmes icônicos do Batman. Filmes produzidos pelo diretor conhecido Tim Burton, que foi o Batman de 1989 e Batman Returns de 1992. Na década de 90 também tivemos mais dois filmes, o Batman Forever de 1995 e Batman e Robin de 1997. Já nos anos 2000 tivemos a nossa enigmática trilogia do Batman, dirigido por Christopher Nolan. Tivemos Batman Begins de 2005, Batman The Dark Knight de 2008 e The Dark Knight Rises de 2012. Já em 2016 nós tivemos o nosso grande filme, que também posso dizer da atualidade, são um dos meus filmes favoritos, que é o Batman vs Superman. Em 2017 tivemos a Liga da Justiça, que ambos os filmes foram dirigidos pelo Zack Snyder. O Batman também invadiu o mundo dos games. Eu vou fazer um top 5 dos jogos mais vendidos do Batman. O primeiro que nós vamos citar, ele foi do Super Nintendo, The Adventures of Batman and Robin, de 1994. O segundo é Batman Returns. Nele você pode utilizar o Batmóvel e você conhece também o Asilo Arkham. Outro jogo também que foi muito vendido foi o Batman na versão Lego, que eu também tenho. Outro jogo que também foi muito vendido em outros consoles também foi o Batman Arkham Asylum. Esse game ele foi tão bem aclamado porque você tem toda uma atmosfera dentro de Arkham City e você acaba também tendo uma experiência mais profunda em enfrentamentos com todos aqueles criminosos em cada fase do jogo. O sucesso foi tão grande que o estúdio acabou produzindo muitos outros jogos à frente pegando a mesma temática. Em 2011, um dos jogos mais aclamados foi Batman Arkham City, sim, um dos jogos mais bem falados de toda a trajetória do Batman no mundo dos games. Nele vemos um universo onde o Batman acaba também trabalhando junto com a Catwoman, a nossa querida Mulher Gato. E dentre outras coisas, pessoal, vem dentre os produtos e aí que é comercializado em toda essa trajetória de 80 anos do Batman. Afinal, 80 anos tem muita coisa para falar. Eu poderia ter falado muitas coisas mais que talvez vocês vão até me dar sugestões aí nos comentários do vídeo. Mas como eu falei, se fosse para falar dos 80 anos, teria que ser um vídeo muito grande. E ainda ia faltar coisa para falar sobre esse personagem enigmático. Bom pessoal, agora eu vou falar para vocês algumas novidades, certo? Uma das novidades que talvez vocês já viram, né? Afinal, nós já estamos no mês de julho, nós já passamos até do período em que o Batman foi publicado aqui no Brasil, que foi em junho de 1939. O Batman ganhou uma edição especial em que os americanos fizeram essa edição aqui, que quem me acompanha nas redes sociais já sabe que eu já tenho ele em mãos, que é uma publicação da Detective Comics número 1000, em que temos aqui na capa o nosso querido Batman em comemoração aos seus 80 anos. E nessa publicação aqui, pessoal, vocês depois podem ver, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, que se vocês quiserem comprar na Amazon, né? Eu comprei na Amazon, estava com preço muito bom, chegou muito rápido, chegou em 4 dias, foi 4 dias chegou, foi muito rápido. E aqui é mais ou menos um resumo, falando um pouco sobre a Detective Comics, a aparição do Batman e toda a sua trajetória desses 80 anos até a sua última publicação. Nessa publicação que eu mostrei para vocês, um dos desenhistas que eu mais gosto, que eu acho o traço dele incrível, é o coreano Jim Lee. E o Jim Lee, em parceria com muitos outros que tiveram seus traços aí muito bem recebidos, se tornando até icônicos, eles disseram essa seguinte frase, escutem: "Estamos orgulhosos
em celebrar o impacto cultural do Batman com esses lançamentos, que no caso é esse aqui, essa publicação aqui, né? Especial e estamos ansiosos em comemorar com os fãs ao redor do mundo. Teremos um filme do Batman, sim, em 2021, já foi confirmado aqui pelos diretores já nesse ano de 2019, que teremos um filme do Batman, um novo filme do Batman. O ator já foi escolhido, foi o Robert Pattinson, aí que todos conheceram no começo da sua carreira na saga Crepúsculo. Agora nós vamos ver ele como Homem-Morcego. Eu peço a Deus que abençoe, que ele consiga ser um ótimo Batman, porque a gente fica preocupado, não é uma questão de preconceito, mas é porque nós que gostamos e somos fãs do Batman, nós queremos que ele possa ter uma boa desenvoltura para poder proporcionar um ótimo Batman para o cinema, né? Para os fãs também. Então, espero que tudo dê certo nessa nova empreitada do Robert Pattinson e que ele possa abraçar e que ele mesmo queira viver o personagem. E já foi dado também pelo próprio diretor, o Matt Reeves. Ele disse que o filme vai ser baseado na publicação do Frank Miller, do Batman Ano 1. E nesse ano de 2019 nós tivemos uma publicação icônica também. Uma publicação em que nós tivemos um casamento. Sim, o Batman casou com a nossa querida Selina Kyle, a nossa Catwoman, que está aqui nessa publicação, a publicação número 26 agora, foi no mês de maio, em que os dois se casaram finalmente. O roteiro dessa publicação foi do Tom King. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Dos 80 anos do Batman. Eu coloquei aqui alguns dos artigos que eu tenho muitos outros, tem até um outro quadro ali na frente que você já conhece das minhas publicações do Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui, ó, embaixo para vocês me seguirem, certo? Nas redes sociais, e também curtam a fanpage do PlayerShowShow no Facebook também, beleza, pessoal? Aqui temos mais outro quadro, eu tenho os dois Funko Pops, temos aqui alguns artigos, dentre outros que eu tenho um gavetário cheio de quadrinhos, fora ali também no meu armário, enfim. É isso aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estamos aqui comemorando esse ano todinho, todo ano de 2019 nós vamos comemorar os 80 anos do Batman. Eu espero que você também, que é fã do Batman ou gosta do Batman, também esteja comemorando junto com todos nós, beleza? Então é isso, pessoal, como diz a frase, long live the Bat, vida longa ao Batman. Então é isso, pessoal, até a próxima com mais um vídeo do canal PlayerShowShow. Valeu, um grande abraço, tchau!